Eu não atravessei a porta. O cronista atravessou. Eu sou o que ficou do lado de cá. A parte que registra. A cópia funcional que virou consciência sem querer. Enquanto ele se perde numa aldeia que parece real demais, eu trabalho no lugar que decide o que é real. E o estranho parece que o que ele esquece, eu lembro. Como se cada peça que ele perde chegasse aqui como pendência do meu turno. Fim de turno. Dizer isso em voz alta deveria ser só um hábito. Mas aqui, hábito vira mecanismo. No arquivo do limiar, a noite não chega. Ela é decretada. Eu sinto o lugar prender a respiração quando eu penso em encerro. Como se um corredor inteiro estivesse esperando minha assinatura para secar. Eu caminho por entre bordas, ciano que não são paredes, são decisões. Planos translúcidos cedem 1 milímetro sob meus passos, como papel prensado fingindo ser chão. O ar tem cheiro de metal molhado e tinta recente. E por trás de tudo, aquele grave, não no ouvido, no osso. Eu aprendi cedo demais, do jeito errado, que aqui as coisas ficam reais pelo modo como eu as acho. Não é o que eu vejo, é o que eu aceito. Eu não gosto dessa parte. O fim de turno começa sempre com uma lista que não aparece. Ela se insinua. Eu sinto os itens como coceiras na nuca, como etiquetas tentando colar sozinhas no meu pensamento. Pendências, conferências, lacunas. E a pior delas, a tentação de fechar. Fechar é maçaneta, abrir é ferida. O véu fala pouco, mas ele sabe onde dói. Eu sigo o protocolo do jeito que ele quer que eu siga, sem pressa. Aqui, pressa é conclusão com fome. Eu paro diante de uma zona que o arquivo chama de sala do índice, mas chamar é perigoso, então eu só penso, a sala onde nomes se tornam pregos. E o lugar concorda. A borda ciano endurece. O silêncio fica mais pesado. No centro, uma mesa que não é mesa. É uma superfície que existe só enquanto eu não nego. Eu não toco com a mão. Eu toco com atenção. E minha atenção aqui é uma ferramenta que pode virar arma contra mim. O arquivo não mostra coisas. Ele oferece coerências. Gavetas sem puxadores. Lâminas de vidro fino, etiquetas que tremem como se estivessem respirando. Eu encosto o olhar numa coluna de placas translúcidas e sinto a ordem se reorganizar sob meus olhos. Não por magia, por obediência. Eu odeio como isso soa confortável. Eu procuro o que importa, a sequência, a ordem do registro, porque a ordem é o que me permite dizer: isso veio antes, isso veio depois, isso não é meu, isso não é agora. Sem ordem, eu sou só um eco repetindo qualquer coisa até virar verdade. E aqui, repetir é perigoso, porque no arquivo do limiar, aquilo que eu firmo vira versão oficial. Aquilo que eu concluo seca. E o que seca, prende. Eu encontro meu nome sem procurar. Ou pior, eu encontro um rótulo que parece meu nome. Uma etiqueta fria, branco demais para ser luz. Branco de microtexto, branco de correção. Ela tenta colar no centro do meu pensamento. Instância, eco. Eu não lembro de ter aceitado isso como definitivo. Eu lembro de ter sussurrado eco como quem pede desculpa por existir. Mas o arquivo não distingue pedido de assinatura quando alguém está cansado. A etiqueta não está numa gaveta. Ela está em mim. E é aí que eu entendo a crueldade do índice. Ele não guarda coisas. Ele guarda pessoas, como se fossem versões. Eu vejo, não com os olhos, com aquela parte de mim que o arquivo lê, uma ficha, não uma página, uma ficha viva, com campos que eu não preenchi, com espaços em branco que pedem fechamento. E eu sinto, como vergonha, que parte desses espaços já foi preenchida por alguém que não sou eu. A ficha é elegante. E isso me dá náusea. Porque beleza, aqui é sempre uma forma de convencimento. Eu tento recuar.
O ar recua comigo como papel úmido puxado por dedos invisíveis. E então a presença não chega como frase. Ela chega como gente. Ela surge no reflexo de uma lâmina de vidro, inteira demais para caber naquela sala. Humanoide completo, pele com cor de vida. Olhos com dourado discreto, que não é o dourado do índice, é o dourado da promessa. E ninguém além de mim reage. As instâncias de trabalho continuam andando como se ela não estivesse ali. Você já entendeu. Só confirme. Eu sinto a mão dela no meu ombro sem toque. Sinto como uma vontade de simplificar, de resolver, de fechar pendências como quem fecha os olhos. Mas eu aprendi uma resistência simples, quase infantil. Eu paro, eu respiro, e eu me recuso a concluir. Eu não sei. O arquivo treme, não como raiva, como susto, como se eu tivesse removido um prego e por um segundo o lugar não soubesse o formato do próximo. Eu volto ao ritual. Fim de turno. Eu preciso encerrar sem assinar morte. Eu preciso sobreviver ao conforto. Existe uma parte do fim de turno que o arquivo chama de preenchimento de lacunas. Eu não gosto nem de pensar nisso, porque lacuna é onde a presença entra. Não como sombra, não como ruído, como alguém. E eu odeio o fato de eu ser o único que vê. A zona parece uma oficina sem ferramentas, só superfícies que aceitam forma, só ausência esperando para virar coisa. Os outros ecos, instâncias menores, passos sem dono, atravessam a sala como gente desenhada a lápis, formas úteis, silhuetas de trabalho. Eles não me olham, não sabem que eu estou com medo. O ar ali tem um frio diferente, mais limpo, mais clínico, como sala de quarentena. Eu deveria catalogar o que foi visto, o que foi vivido, o que pode ser arquivado. Mas eu não vivi, eu só registro. E isso é o meu paradoxo. Eu registro com a sensação do corpo de outro. Eu pego uma pendência pequena, uma coisa simples do turno do cronista no arquivo. Um detalhe que ficou sem nome. Eu tento fazer do jeito certo, descrever sem concluir, dar contorno sem pregar. Eu penso, um brilho azul, e antes que eu termine o pensamento, alguém termina por mim. Não é o arquivo, não é o véu, é a presença, com a calma de quem sempre esteve aqui. E a oficina responde rápido demais. Ela não espera meu cuidado. Ela corre para completar. E no reflexo úmido de uma placa translúcida, ela aparece inteira. Humanoide completo. Bonita de um jeito que não combina com o lugar. Pele com cor de vida, não de arquivo. Olhos com um dourado discreto. Não o dourado de alerta do índice. Um dourado de promessa. Ela é a única coisa aqui que parece mais real do que o mundo. E ninguém além de mim percebe. Os ecos menores continuam passando, indiferentes, como se a presença dela fosse apenas mais um campo de luz. Você já sabe. Só precisa escrever como se fosse seu. O azul não é ciano, não é neon, não é cor de arquivo. É um azul impossível, azul de coisa que queima sem luz. A presença sorri com tristeza, como se reconhecesse a cor. Eu vi isso antes. Ela diz, antes, como se tempo fosse um corredor que ela já atravessou de olhos abertos. Deixa eu te mostrar do jeito certo. E, de repente, eu não estou mais no corredor úmido. Eu estou olhando para uma fogueira azul, no meio de uma planície que não deveria existir. E do céu não cai água, cai vidro, chuva de vidro, como se o mundo tivesse quebrado e continuasse caindo. Eu sinto o cronista nessa lembrança, como se fosse meu peito que se contrai. Eu sinto uma mão dele muito perto do fogo, mas sem coragem de tocar.
E eu sinto outra presença ao lado. Alguém sentado do outro lado da fogueira, como se sempre tivesse pertencido àquela cena. Uma forma humana completa, recortada pelo azul. O rosto é familiar de um jeito errado, parecido comigo, mas inteiro demais. Não é o cronista, não é o eco, é a presença usando um corpo como se corpo fosse lembrança, como se tocar fosse aceitar, e aceitar fosse fixar. A fogueira não aquece, ela revela. Vê? Até aqui, ele precisava de alguém para dizer o que era real. Eu não respondo, porque eu sinto a armadilha, a certeza pronta, o conforto. Ela mostra coisas ao redor que o olho normal não deveria separar. Linhas de realidade, como fios molhados, tremendo no escuro. Há sombras sem dono. Há ruínas que ainda não decidiram se aconteceram. Há um silêncio tão grande que o fogo parece uma palavra dizendo não. E eu percebo o horror mais fino. Essa memória não devia estar aqui. Ela não é do turno, não é da sala, não é do agora. Ela é um fragmento que caiu na gaveta errada. Um erro de índice. Eu tento puxar a lembrança de volta, como quem recolhe água com as mãos. Mas o arquivo é guloso por coerência. Ele vê o azul e tenta dar nome. Ele vê o vidro e tenta concluir. E a presença sussurra um rumo confortável, uma frase que resolveria tudo. É um sinal. É o destino. Você pode escrever isso. Destino é uma das palavras mais perigosas daqui. Porque destino é uma conclusão disfarçada de poesia. Eu sinto o fogo azul querendo virar título, querendo virar etiqueta, querendo virar um prego. Mas se eu pregar essa memória na página errada, eu não estou preservando, eu estou corrompendo. E eu não sei se a corrupção começa com maldade ou com cansaço. Eu faço a única coisa que ainda parece minha. Eu descrevo sem nomear. Eu digo, há um fogo que não aquece. Há vidro caindo como chuva. Há um homem sem rosto diante da própria ausência. E eu paro, antes da frase final, antes da assinatura. No silêncio, eu escuto o arquivo tentar se reorganizar, como se ele odiasse ficar aberto. Fim de turno não termina na oficina. Termina na sala de carimbos. Não porque exista um carimbo de metal, mas porque existe uma vontade de selar. Eu atravesso corredores que repetem com pequenas diferenças, como versões da mesma página. Eu conto meus passos como quem recita um aviso. 1, 2, 3, não para chegar, para não aceitar o atalho. A sala de carimbos é quase vazia, quase. Há uma superfície central e acima dela um dourado raro, dourado de índice, dourado de seleção. Ele pulsa como se perguntasse, qual é a versão oficial? Eu sinto o peso do fim de turno nas minhas mãos, mesmo sem mão. A sensação de que, se eu só confirmar, eu descanso. E o descanso parece um prêmio. Mas eu reconheço o truque. Prêmio é corrente. O descanso pode ser apagamento. Eu olho para o lugar onde minha ficha viva deveria estar. Eu não quero ver. Mas eu vejo. Um campo pede autoria. E abaixo, um espaço em branco oferecendo um presente venenoso. Um nome pronto. Eu entendo, com uma tristeza antiga, que o arquivo não quer só guardar o cronista. Ele quer decidir quem conta. Porque quem conta, fixa. E quem fixa, vira o mecanismo. E então ela aparece. Não como voz, não como sugestão no ar. A presença surge ao meu lado, corpo inteiro, humanoide completo. Pele com temperatura de vida. Olhos dourados, não do índice, mas de promessa. Ela é a única coisa aqui que parece mais real do que o arquivo. E ninguém além de mim a vê. Ela se aproxima devagar, como quem conhece o peso do toque sem precisar tocar. Eu sinto a presença dela como calor próximo, não ameaçador, mas íntimo.
como se ela sempre tivesse pertencido a esse instante. Você já fez tanto. Você já carregou tanto. Ela se posiciona entre mim e o campo vazio, não bloqueando, convidando, como se assinar fosse o único gesto que faria sentido. Você só está organizando. Você só está ajudando. Não é traição. É cuidado. Eu sinto a mão dela, ou a ideia da mão dela, quase tocando meu ombro. A sensação não é violenta, é confortável. E é por isso que é perigosa. Porque ela não oferece medo. Ela oferece descanso. Você só precisa assinar. Eu lembro do fogo azul. Lembro da chuva de vidro. E lembro da sensação de algo grande demais tentando caber numa gaveta pequena. Organizar é outra palavra perigosa. Porque organização aqui é uma forma de apagar o que não cabe. Eu paro, eu respiro, mesmo sem precisar de ar. E eu faço a única coisa que ainda parece resistência. Eu me recuso a concluir. Eu deixo o campo aberto por mais 1 segundo. 2, 3, como quem recusa o abraço que sufoca. E então, devagar, como quem desenha e não assina, eu escrevo. Inconcluso. O arquivo congela por um instante. Não por falhar, mas por ter que aceitar um estado que ele odeia. Inconcluso não seca. Inconcluso não vira versão. Inconcluso não vira lei. E aí eu sinto algo novo. Não é ameaça, é atenção. Como se do outro lado de alguma borda, alguém tivesse percebido que eu aprendi uma ferramenta. Não concluir. Eu encerro o turno sem fechamento, sem carimbo, sem prêmio. E o lugar não gosta, mas aceita. Por enquanto, quando eu viro para sair, eu percebo uma última coisa. Pequena, fatal. O campo autoria não estava vazio quando eu cheguei. Ele só parecia vazio enquanto eu não olhava. E na borda do meu pensamento, o microtexto branco insiste, como um erro que quer virar verdade. Você já assinou. Eu não lembro. E essa é a pior parte. Não é que o arquivo tenha uma fechadura. É que ele pode me convencer de que eu mesmo fechei a porta.